Olá, povo abençoado de Deus, povo da quarta região, meu rebanho abençoado. Eu quero, nesse dia especial para nós, um dia profético, porque é o primeiro dia do ano, eu quero profetizar bênçãos de Deus sobre a vossa vida. Quero desejar que esse novo ano, o ano de 2025, seja um tempo de Deus guardado pelo Senhor para cumprimento das promessas dele para esse ano. Deus tem promessas para nós que querem se cumprir nesse ano, então que esse seja um tempo guardado por Ele para isso, que nós possamos encontrar em Deus esconderijo para as nossas almas, para que nós possamos alcançar níveis de sabedoria, de inteligência também, para melhores decisões, para que Deus possa encontrar em nós oportunidade de cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu quero então saudar vocês especialmente nesse dia 1º de janeiro de 2025. Você que alguns anos atrás ficava pensando, dessa eu não passo, dessa vez não vai dar. Deus, você chegou até aqui, olha você aí, ó. Olha você aí em 1º de janeiro de 2025. Você chegou até aqui. Então para com esse negócio de ficar falando que você não vai passar dessa, que agora é final mesmo, que agora não vai dar jeito. Se Deus tem propósitos e se nós estamos no centro da vontade dele, é claro que todas as coisas irão cooperar para o teu bem, para o cumprimento da vontade de Deus na tua vida. Nessa oportunidade, iniciando esse ano abençoado de 2025, eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com você princípios da palavra de Deus que estão baseados em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Então, com a leitura desse texto, eu quero iniciar esse ano profético na quarta região, o ano de 2025, o ano de capacitação, o ano de muito treinamento, de preparação para grandes colheitas que Deus tem para nós. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Eu gosto muito desse texto, esse é um dos meus textos favoritos em toda a Bíblia, porque ele é categórico em dizer o seguinte: quem sabe da minha vida é Deus, quem sabe das nossas vidas é Deus. Não adianta você tentar ficar aí considerando outras possibilidades, porque se a tua vida está no centro da vontade dele, a palavra final é dele. Quem determina sobre todas as coisas é ele. Quem sabe sobre todas as coisas é ele. Não adianta você tergiversar, ficar pensando o contrário, porque quem sabe da sua vida é Deus. Então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Por quê? Porque o contexto desse versículo que nós lemos foi um contexto muito desfavorável para o povo de Israel. O povo de Israel estava lá na Babilônia, vivendo dias terríveis na Babilônia, escravidão, e de repente, quando eles estavam ali esperando que Deus viesse e desse uma palavra, de passar a mãozinha na cabeça, falar: não, coitadinhos de vocês, fiquem quietinhos aí, sofrendo, nesse vitimismo, porque um dia eu vou tirar vocês daí. Deus trouxe uma palavra através do profeta Jeremias, que foi na contramão disso. Deus falou o seguinte: olha, vamos levantar, vamos trabalhar, vamos construir casas aqui na Babilônia, pegue os seus filhos, as suas filhas, diga para eles casarem aqui, diga para que eles possam se consolidar aqui enquanto vocês aqui estiverem, porque quem trouxe vocês para cá fui eu tenho um propósito, eu tinha um propósito quando trouxe vocês para cá, e quem sabe dos pensamentos que se tem sobre vocês sou eu. Eu é quem sei os pensamentos que tem sobre vocês. Os meus pensamentos são sempre pensamentos de coisas boas e não de coisas ruins, para que no final aconteça sempre da forma como eu gerei no coração de vocês. Então está muito claro para mim que adversidade, prosperidade, desafios, provações, tudo isso compõe um plano de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Eu sei que você sabe disso. O desafio é entender como isso se manifesta na nossa vida.
E quando a gente lê o texto onde Deus declara, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, fica muito claro para mim, que Deus está dizendo o seguinte para o povo de Israel: olha, tudo que diz respeito a vocês eu pensei, está pensado, está calculado aqui na minha cabeça, está pronto, dentro da minha lógica está tudo pronto, basta vocês se enquadrarem dentro daquela que é a minha vontade e vai acontecer. Então, quais são os pensamentos de Deus sobre nós? Pensando na história do relacionamento de Deus com o ser humano, eu fico pensando, eu fico aqui imaginando, eu fico aqui elucubrando, eu fico aqui considerando e refletindo sobre alguns pensamentos de Deus sobre o ser humano. Primeiro, pensamento de compartilhar amor e bondade. Isso eu vejo lá na criação de todas as coisas, lá no Gênesis, primeiros capítulos, eu vejo Deus com pensamento de compartilhar amor e bondade para o ser humano. Por quê? Porque ele não precisava ter criado nada. Quando a Bíblia fala lá em Isaías que antes dele nenhum outro Deus se formou e depois dele nenhum outro haveria, isso significa que ele é autossuficiente, ele é Deus eterno. Eterno é aquilo que não teve início e não vai ter fim. Bispo, como é que é isso? Eu não sei, porque eu nasci um dia, se Jesus não voltar antes eu vou morrer, então tudo na minha vida parte do pressuposto de que tem um início e tem um fim. Tudo tem uma data de validade, foi feito em tal dia, vai expirar em tal dia. Tudo para mim tem uma data de vencimento. Isso é na minha vida, isso é na sua vida. Agora, Deus não tem início, não teve fim. Então, dentro da sua eternidade, ele é autossuficiente. E uma especificidade, uma qualificação de um ser eterno, autossuficiente, é que ele não precisa de nada para ser mais Deus ou menos Deus. Então, quando ele criou o ser humano, ele não criou porque ele precisava de uma estrelinha a mais no seu ombro. Ele não precisava subir uma patente divina ao criar o ser humano. Quando ele cria, sem necessidade alguma, dentro da sua subsistência, para se relacionar com esse ser humano, isso significa que ele fez por ato de amor e bondade. Ele fez porque mesmo não precisando do ser humano, ele queria compartilhar amor e bondade. Ele fez o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, não porque ele queria minis robozinhos dele nesse mundo, ambulantes aqui, ou então como um boneco de ventríloco ele ficasse ali manipulando. Não, ele criou o ser humano e disse ao ser humano: olha, você tem liberdade para decidir me obedecer e decidir me desobedecer. Só que se você me desobedecer, tem um ônus com esse negócio, você vai pagar um preço com isso. Mas ele não tirou nem mesmo a possibilidade do ser humano que ele criou de desapontá-lo, de entristecê-lo, de magoá-lo. Ele não tirou desse ser humano nem esse potencial de escolha pela vida ou pela morte. Ele não criou robozinhos. Então ele não fez simplesmente porque ele precisava, dentro do seu tédio eterno divino, ele precisava criar marionetes. Não, ele fez para compartilhar amor e bondade. Ele fez a sua imagem, a sua semelhança, para se relacionar com ele. Veja que os primeiros seres humanos, diz a Bíblia que na viração de um dia para o outro, Deus aparecia no jardim e ficava ali batendo papo, se relacionando com eles, compartilhando amor e bondade. E quando esse ser humano desapontou Deus, desobedeceu e pecou, Deus apareceu de novo lá, como ele sempre fazia, e questionou: onde vocês estão? E ele não perguntou isso porque ele precisava saber a localização geográfica dos primeiros seres humanos. Ele não precisava, ele sabia onde ele estava. Deus queria saber aonde estava a condição de santidade, a condição que possibilitava esse ser humano ser alvo do compartilhamento de amor e bondade por parte de Deus. Então, Deus é quem sabe os pensamentos que tem sobre nós. O primeiro pensamento que, ao bater os olhos em você, ele tem, é um pensamento
de compartilhar amor e bondade. Ele quer que você e eu sejamos alvos do seu amor e da sua bondade. E amor, em qualquer dicionário raso que se tem aí no mundo, vai dizer que amor é a dedicação exclusiva de um ser ao outro. Toda pessoa que ama ou uma outra pessoa tem sobre essa pessoa uma dedicação exclusiva. Então, quando a Bíblia diz que Deus ele ama o ser humano e ele é amor, significa que ele se dedica exclusivamente ao relacionamento que ele desejou ter conosco. Primeiro pensamento que Deus tem ao olhar para você, ele pensa em compartilhar amor e bondade. Não resista a isso. Não diga não a isso. Não renuncie a essa possibilidade de ser alvo do amor, cuidado, parceria, graça, bondade de Deus. A Bíblia fala no Salmo 123 que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Então, a cada dia, em cada momento, em cada circunstância, você pode ser alvo do amor e da bondade de Deus. Não abra mão de usufruir disso. Um outro pensamento que Deus tem sobre nós é o pensamento de aprimoramento. Veja o que ele fez com o povo de Israel. Até hoje o povo de Israel, o povo lá do território da nação Israel, até hoje eles comemoram dentre as suas 3 festas anuais, Páscoa, Pentecostes, eles celebram também a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, onde eles celebram o Deus que morou com eles 40 anos no deserto. Enquanto eles ficaram ali, dando voltas, perambulando pelo deserto sem encontrarem a terra prometida, Deus estava ali sendo parceiro com eles, sendo amigo. Tanto é que o anjo disse para Maria: a criança que você está gerando, que vai nascer, seu nome será Jesus e ele será o Emanuel, o Deus conosco. Então, Deus, quando bate os olhos em nós, ele tem pensamento de aprimoramento, de aprimorar, de aperfeiçoar, e por isso ele caminha conosco, ele anda com a gente, ele se relaciona com a gente, ele vai se revelando a nós, como ele fez durante 40 anos com o povo de Israel. A cada fome, a cada sede, a cada necessidade, a cada desafio, a cada mar vermelho na frente, a cada água de Mara em volta, a cada exército do faraó te perseguindo no deserto, a cada momento em que se precisava ter uma comida que viesse do céu, a cada rocha que produzia água, era a manifestação do cuidado e do aprimoramento de Deus. Era Deus preparando e capacitando o povo de Israel para entrar na terra prometida. Então, quando Deus fala para o povo de Israel através de Jeremias: eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, Deus está dizendo o seguinte: quando eu olho para vocês, eu tenho pensamentos de compartilhar amor e bondade. Eu tenho pensamento de aprimorar você, mesmo que seja fazendo com que o deserto possa ser um instrumento para isso. Mesmo que as situações de dificuldades extremas possam ser elementos para isso. Mesmo que os seus inimigos sejam instrumentos para isso, eu vou usar o que eu entender que é interessante usar para aprimorar você. Eu é quem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho sobre vocês. Só que, olhando modus operandi, o modo de operação de Deus, desde que ele estava criando o mundo, passando por relacionamentos emblemáticos dele com o ser humano, nós já temos uma ideia de como que ele pensa. E Deus pensa em compartilhar amor e bondade, Deus pensa em aprimorar, Deus pensa em perdoar. Eu não tenho a capacidade de entender ou de perceber quais são os princípios de perdão que você precisa receber da parte de Deus. Quais os níveis do perdão de Deus? E quando eu falo níveis, não significa que Deus perdoe menos um ou outro. Quando eu falo níveis, é o processo, né? Porque
Não basta apenas você saber que Deus te perdoou, você precisa saber que Deus te perdoou e passar pelo processo de cura que esse perdão traz. Então, quando eu falo sobre o tamanho e a dimensão do perdão, a abrangência do perdão, não estou falando que Deus perdoe mais alguém do que outros, porque Ele ama diferentemente pessoas. Eu estou dizendo da abrangência do processo do perdão. Então, para isso é que Deus tem pensamento de nos perdoar. Veja o clássico caso da mulher adúltera, que a turma já estava lá, com as pedras na mão para arrebentar em cima dela, até porque isso era uma prática usual, mulher encontrada no ato de adultério, de prostituição, pedra nela, essa mulher impura, ela não tem que estar aqui perto da gente. E ela corre perto de Jesus e a turma vai apedrejar, e Jesus falou, com vocês mesmos. Só que, só não atire pedra nela, ou melhor, o inverso, atire pedras nela, aqueles que não têm pecado nenhum. Se você está tranquilão, se você está zerado, taca a pedra nela, arrebenta a cabeça dela com essa pedrada aí. Mas se você não está muito longe do que ela anda fazendo, toma vergonha, se arrependa, tenha coerência e mete o pé. Jesus, vendo que a turma foi embora, perguntou à mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficaram nenhum? Se eles não te acusaram, nem eu te acuso. Mas vá e não peques mais. Então o perdão veio acompanhado de uma orientação muito clara. Vai lá, segue o fluxo, segue a vida, mas não cometa mais o mesmo erro. Não peque mais, muda de vida. Então o perdão veio associado a uma exortação direta, simples, mas muito contundente. Vá e não peques mais. Então, quando Deus fala para o povo de Israel, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vocês, olhando para o histórico do relacionamento de Deus com o ser humano, a gente já pode entender um pouquinho sobre a dinâmica do pensamento de Deus. Ele sempre olha para compartilhar amor e bondade. Ele sempre olha com o objetivo de aprimorar você, de aperfeiçoar você, para te usar mais, para te colocar em níveis mais abrangentes. Terceiro, Deus, quando nos olha, Ele sempre nos olha com um olhar de perdão, de restauração. Então não deixe o inimigo das nossas almas gerar dúvidas quanto a isso na sua mente. Você foi chamada para andar com Deus, e andar com Deus, e para andar com Ele, você precisa ser perdoado, e purificado e limpo por Ele. Ele deixou isso acessível a nós. Venham a mim, Ele falou, todos vocês que estão cansados, que estão muito exaustos, e eu vou dar alívio para vocês. Caminhem comigo, troquem comigo de peso, eu vou dar um peso para vocês que é suportável, que dá para vocês levarem, e vocês vão me dar esse peso que é insuportável para vocês carregarem, porque eu tenho condição de carregar. Por fim, ao olhar para nós, Ele nos vê com o olhar de capacitação. Ele pensa toda hora de nos instrumentalizar, nos capacitar para boas obras, para um tempo de abundância. Eu é quem sei, disse o Senhor, os pensamentos que tenho sobre vocês. Pensamento sempre de coisas boas, para compartilhar amor e bondade. Pensamento sempre de coisas boas, para compartilhar aprimoramento. Eu quero aperfeiçoar vocês, para compartilhar com você, para pensar sobre você, uma forma de te perdoar, de te lançar para avançar na vida em meio a essas dores, de não permitir que essas dores possam travar você, que ao olhar para trás você fique travado, de lembrar de coisas ruins que aconteceram, porque eu te perdoo, eu te limpo. E por fim, quando Deus olha para nós e pensa nas nossas vidas, Ele pensa em capacitação. Tanto é que Ele falou para os seus discípulos, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o meu Espírito Santo. Vocês não serão mais as mesmas pessoas. Vocês não podem seguir a caminhada sem a capacitação do Espírito Santo, sem serem movidos por essa capacitação que vai fazer vocês colocarem as mãos onde vocês não alcançavam,
que vai fazer vocês falarem sobre coisas que vocês não sabem. É uma ação profética que vai fazer você ir até lugar que você não tinha capacidade alguma de ir. Porque essa é a capacitação do Espírito. E esse pensamento de capacitação fez homens covardes como Pedro serem usados poderosamente com ousadia. Fez gente que duvidava como Tomé ser cheio do Espírito Santo. Fez gente que, para não morrer, negou Jesus, como foi o caso de Pedro, mas após ser cheio do Espírito Santo, passou a deixar claro para todo mundo que para ele, viver e morrer, se fosse para viver com Deus e morrer para Deus, era a mesma coisa. Olha que coisa, humanamente falando, absurda. Mas tudo isso é resultado dos pensamentos que Deus tem sobre nós. Então, para fechar, quando Deus bate no peito e fala, eu é quem sei os pensamentos que tem sobre vocês, é claro que ele está baseado no... É claro que Deus está com essa frase, né, com essa declaração, respaldado pelo histórico do seu relacionamento com o ser humano, onde ele sempre pensou em compartilhar bondade e amor, onde ele sempre pensou em aprimorar, onde ele sempre pensou em perdoar o ser humano e onde ele sempre pensou em capacitar esse ser humano. Que seja assim na tua vida, que esse primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2025, possa gerar para você a convicção de que os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas não são negociados, não podem ser questionados, não podem ser limitados por nada, e que seja assim na sua vida. Eu profetizo um ano de 2025 cheio da bênção de Deus. Eu profetizo um ano de 2025 com muitos frutos que glorifiquem o nome de Deus. Toma posse dessa bênção aí e fique na paz. Se Deus quiser, até a próxima quarta-feira em mais um Quarta com Bispo aqui às 20 horas pelo nosso canal do YouTube. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Fique na paz.